delícia vocês em mais um 3 Pontos. E você sabe que hoje eu estou já nesse movimento de pensar assim, o quanto o nosso corpo é sábio, né? Talvez é uma das sabedorias que mais me encanta, assim, a cada técnica que eu aprendo, que eu vivencio. E hoje, para a gente falar mais um pouquinho sobre isso, sobre essa sabedoria do corpo, a gente está com a doutora Paula Luídia, mamã mia. Seja super bem-vinda. Obrigada. E a gente, como, eu abri assim, o quanto o nosso corpo é sábio, né? Exatamente. A gente trabalha com essa técnica, na verdade, eu sou fisioterapeuta há quase 20 anos. Que eu vou te apresentar. E a gente trabalha exatamente com técnicas que mostram a sabedoria biológica, independente da questão mental, independente da questão racional, que é muito interessante também a gente saber que a gente tem outras possibilidades dentro do nosso corpo. Muitas outras, né? Muitas. A doutora Paula, ela é fisioterapeuta, nutricionista, professora de saúde integrativa e faz parte do grupo científico de PNEI, que quer dizer... Psiconeuroendócrino Imunologia. É um nome enorme. Psiconeurologia. A gente abrevia como PNEI. PNEI, não é nem PNEI, PNEI. E a gente vai falar sobre essa sabedoria do corpo, especificamente sobre uma autorregulação de uma técnica que eu vivenciei, que chama microfísio. Isso, microfisioterapia. Microfisioterapia. Isso. E o que é isso? Conta pra gente um pouquinho. Ok. A microfisioterapia hoje, ela também é considerada como terapia manual evolutiva. Então, se vocês ouvirem falar sobre terapia manual evolutiva e microfisioterapia, é a mesma coisa. Então, é uma técnica de investigação palpatória, que a gente vai, só através de palpação, pesquisar no corpo se existe alguma perturbação ali que prejudicou a função daquele corpo. E a função pode ser tanto física, orgânica, alguma dor, alguma manifestação de sintoma, como também uma alteração emocional. Isso que é muito interessante, porque a gente tem uma capacidade de perceber uma disfunção tecidual ali com as palpações. Você sentiu. Sim. Você sabe mais ou menos como funciona, porque você passou por uma sessão. E a partir daí a gente consegue identificar uma causa de algum sintoma que você tenha e que ninguém conseguiu resolver. Ou eu tenho um sintoma e depois volta. Ou eu tenho medo que eu não tenho uma explicação para isso. E a gente consegue pesquisar no corpo da onde veio aquele medo, da onde vieram aquelas manifestações de sintomas. Então, isso é muito interessante. E é exatamente a sabedoria biológica que a gente vai trabalhar a partir dessa técnica. Ela foi criada há uns 40 anos atrás, na França, por 2 físios franceses. Obviamente, ela começou com uma questão músculo-esquelética, porque eram fisioterapeutas. Então, eles percebiam que em alguma disfunção muscular, a gente tinha uma dificuldade de fluidez em alguma parte do corpo que não tinha uma correlação local com aquela dor ou aquela disfunção muscular. Então, isso é muito interessante, porque não necessariamente onde a gente tem o sintoma é ali que a gente precisa olhar. Então, a gente tem outras possibilidades. O corpo, ele se comunica, todas as nossas células. Então, a partir daí, a gente consegue fazer essas pesquisas. E, obviamente, eles foram crescendo, e aí, com o suporte de neurologistas, psiquiatras, a gente conseguiu chegar no ponto de somatização, perceber as somatizações emocionais, ou seja, o que está no nosso campo da emoção, e foi, de alguma forma, projetado no nosso físico. Quando a gente não resolve, quando o nosso próprio organismo não tem essa capacidade de autorregular. Na verdade, ele tem. O tempo inteiro ele se autorregula, o tempo inteiro. A gente está aqui conversando, então
só para a gente estar aqui, as nossas células estão fazendo milhares de conexões e reações bioquímicas, e o ambiente tá claro, tá escuro, tá frio, tá calor, ele está fazendo essa autorregulação. Mas, em algum determinado momento, ela pode falhar no sentido de não conseguir autorregular 100%. E aí, o que acontece? A gente tem uma memorização. O nosso sistema de defesa que faz isso, o nosso sistema imunitário. Mas aí ele não consegue por algum motivo, que pode ser um estresse que eu esteja passando, uma outra dificuldade. Aí eu passo por um evento que pode ser grandioso ou não, pode ser algo do nosso dia a dia, mas ele não tem uma condição perfeita ali de autorregular. E aí a gente tem essa memorização tecidual. Então, a gente tem hoje na ciência provando, temos memórias metabólicas, que ela vai se instalar nos planos musculares, articulares, viscerais. E é isso que a gente acessa dentro da microfisioterapia. A gente faz essa pesquisa toda e aí a gente consegue desenvolver a técnica e estimular o corpo a se autorregular novamente. Então, essa disfunção tecidual que apresenta, quando a gente vai fazer a palpação, que o corpo apresenta, a partir do momento que a gente trabalha a técnica, porque a técnica ela tem vários mapas, não sei se você lembra, se você viu os mapas. Não, mas, eu estava tão entregue, eu já vou contar. Exato. A gente tem vários mapas e a gente vai conduzindo o organismo a se autorregular. A partir do momento que a gente faz essa estimulação, na verdade, a gente retesta o mesmo ponto, o mesmo tecido que mostrou que tem uma dificuldade de fluidez. E é imediato essa retroalimentação tecidual. Ele já libera. E essa liberação vai fazer com que o corpo se autorregule, independente do que você apresentou ali. Se é uma questão emocional, uma questão física, alguma dor. Gente, parece completamente estranho, né? Quando eu perguntei para a doutora o que era, ela me mandou um áudio. Eu falei, entendi, mas como será que isso funciona na prática? E eu fui. E assim, realmente, são toques, né? E aí ela vai fazendo uns toquinhos e trava. Em algum momento você vê que não fluiu. E aí faz a técnica, né? Aí é a doutora, que eu não sei o que ela fez, ela sei que ela estava tocando. E aí vai fazer de novo e flui. E aí você vê que seu corpo vai soltando, parece, assim, né? Sim, alguns pacientes têm algumas percepções. Então, essas percepções, elas podem ser a nível de um relaxamento, pode ser a nível de um suspiro. Ou, muitas vezes, a gente tem pacientes que sentem um desconforto no momento que a gente está liberando ali. Mas esses pontos, eles são mapeados, na verdade. A gente trabalha com vários mapas, então eles são mapeados. Mapa corporal. Mapa corporal, que eles são estudados a partir do desenvolvimento do nosso ser, do ser humano. Como que a gente desenvolve a nível embriológico. Então, a gente tem todas essas conexões celulares. A gente tem, por exemplo, dentro do desenvolvimento da embriologia, uns tecidos que vão se formando para formarem os órgãos. E esses tecidos, normalmente, são 3, que vão desenvolver todos os nossos órgãos. E aí, por exemplo, quando a gente vai fazer uma palpação extremamente sutil, que eu fiz em você, mas extremamente sutil, assim, de 5 gramas de peso, a gente está tentando fazer o quê? A gente está acessando o nosso sistema nervoso, porque a nossa epiderme, ela veio do mesmo tecido embrionário que o sistema nervoso. Então, é uma informação que a gente está enviando para o organismo, para a gente acessar se existe ali alguma dificuldade, alguma perturbação naquele sistema. Então, os pontos, eles são muito bem estudados, são algoritmos mesmo, a gente trabalha com centenas de mapas ali, e os mapas, eles são os mesmos. Então, a gente tem mapas para investigação de toxinas, mapas para investigação de sofrimento psicoemocional, vários tipos de mapas. O que é mais interessante é que as pessoas, elas respondem diferentes, diferentemente, né? Por exemplo, eu e você passamos por o mesmo trauma, no mesmo momento e na mesma hora. Só que eu vou responder de um jeito, você vai responder de outro. Então, os mapas são os mesmos, mas a gente tem a manifestação de sintoma completamente diferente. Por isso que a gente chama indivíduo, somos únicos. A resposta é sempre diferente. Por isso que a gente precisa olhar a pessoa, né? A gente precisa olhar como a pessoa funciona, não simplesmente aquele pedacinho do corpo ali. Tudo está muito conectado. E a micro trabalha muito dentro disso. A gente tem
você vai vir com um sintoma específico, mas a gente vai trabalhar a pessoa. Todos os mapas que eu testar e os mapas travarem ali na minha mão, ou seja, não sentir a fluidez do tecido, eu vou trabalhar. E aí você vai ter outras respostas. Eu vim com uma dor no ombro, mas eu fiquei melhor, eu consigo falar em público. Tem gente que tem medo de falar em público, e aí por um medo que ela não entende de onde vem, mas ali na sessão a gente consegue descobrir, ela libera isso. Então, às vezes, são informações que a gente traz de muito tempo. E a gente não tem ideia, porque a gente está trabalhando também no inconsciente corporal. Sim. A gente não está trabalhando com racional. O que é muito interessante, só informativo para a gente entender, o nosso cérebro, o Homo sapiens, que a gente foi descoberto aí há uns 500, 300 mil anos atrás, entre 200 e 300 mil anos atrás, né? Mas o homem, ele já existe há milhões de anos. Então, o que isso quer dizer? Que o nosso racional, ele tem uma parcela óbvia de atuação, mas a nossa biologia tem um conhecimento enorme. Tem uma sabedoria, uma inteligência enorme ali. Então, ela sabe o que fazer. Essa autorregulação, ela sabe o que fazer. A gente está trabalhando aqui, mas o nosso corpo está trabalhando muito. Não estou pensando, bate o coração, vai. Exato, exato. Né? Você não sabe o que o seu fígado está fazendo. Então, é uma sabedoria enorme. E a gente precisa entender que a gente não é só racional. E muitas vezes o racional atrapalha o funcionamento da nossa biologia. Eu falo normalmente, né? Você me fala, quando o racional entrar na frente do processo, normalmente não flui o que tinha que fazer. Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa entender que a gente é muito mais do que só uma mente consciente. Né? Muito mais. Muito mais. E falando sobre isso, qual o primeiro ponto você gostaria de trazer para a gente? Então, a gente falou da autorregulação, que é um ponto específico, muito importante dentro da micro, né, da microfisioterapia ou TME. E o que é a autorregulação? Para quem está nos assistindo, o que quer dizer isso? É uma capacidade inata, que a gente fala, ou seja, a gente já nasceu com essa capacidade de se equilibrar, né? De equilibrar. As células estão se equilibrando o tempo inteiro para a gente poder caminhar na nossa vida, para a gente viver a nossa vida, certo? Então, elas fazem isso automaticamente. É uma capacidade que a gente tem. E nossa, como ser humano, né? Até trazendo, por exemplo, o olhar da constelação, uma das forças, né? É o equilíbrio. Então, assim, os sistemas, e a gente é um sistema, sempre os sistemas, todos os sistemas, seja organizacional, seja nosso corpo, seja o familiar, eles vão buscar essa autorregulação, né? Esse equilíbrio. E o nosso corpo é isso, né? O tempo inteiro. Exatamente. Então, se eu comer muito sal, eu vou ter sede para dar uma equilibrada nisso. Exatamente. Essa é a autorregulação. O tempo inteiro acontece. O que acontece é que, às vezes, acontecem coisas que podem ser repetitivas ou podem ser muito intensas, que, por algum motivo, o corpo não consegue se autorregular perfeitamente. No sentido de a gente ficar com um trauma, de a gente ficar com algum sintoma. Então, isso é uma dificuldade ali nessa autorregulação. Portanto, aí a gente tem essa técnica que vai poder ajudar. Aí ela vai só estimular. Na verdade, a gente, como fisioterapeuta ali dentro da técnica, a gente não vai fazer nada. A gente vai apontar para o organismo que vai trabalhar. É ele. Eu só vou apontar para ele, olha, é isso que você tem que fazer. Né? Dentro de toda a complexidade da técnica, é isso que ele vai fazer. Então, é muito natural. Tanto que alguns pacientes vêm depois de uma segunda sessão. O que é interessante também é que a gente não precisa fazer sempre. Isso é uma sessão, 2 sessões, né, no máximo. Tanto que eu saí, eu falei, volta daqui 2 meses. Ela falou, não, espera. Sim, exatamente. Né? Como a gente é um indivíduo, a gente não pode pensar em um protocolo. Cada um é cada um. Então, vamos ver. Se você ficar bem 100%, não tem uma necessidade de voltar daqui a 2 meses. Né? Então, tem alguns pacientes que voltam e falam assim para mim, olha, eu não senti tanta diferença. Aí eu começo pego a ficha e aponto. Isso. Nossa, é verdade, não sinto mais. Por quê? Porque é natural a gente ficar bem. Né? O natural é a gente ficar bem. Não é a gente ter, né, esses sintomas, esses desconfortos. Portanto, esses pacientes às vezes não lembram, porque ele está bem e está tudo bem. Ele nem lembra que ele ficou ruim. Né? Porque o natural é isso. Então, essa técnica, todo mundo precisava passar pelo menos por uma vez,
Por quê? Um ponto muito importante é assim, que é o segundo ponto, que a gente precisa olhar como um todo a pessoa, porque a gente tem informações que a gente nem imagina que a gente está trazendo e está fazendo tá trazendo algum desconforto. Às vezes a gente tem informações ali da vida intrauterina que a gente busca, né, da vida gestacional, da vida pré-concepcional, ou seja, antes de eu nascer, o que meus pais estavam fazendo ali, o que eles fizeram que prejudicou os meus gametas, os quais eu fui concebido. Isso é importante. Hoje a gente tem, inclusive, a medicina pré-concepcional. Na micro a gente trabalha isso. A epigenética, que é o que você trabalha na constelação, mais ou menos. Sim. Né? Você traz todas as informações, não só biológicas, né? Exatamente, não só biológicas, mas de traumas vividos, de toda cultura, uma história. Cultura, comportamentos. E dentro dessa técnica a gente consegue perceber até 4 gerações. Então, até os tataravós, né? Maternos ou paternos, a gente consegue saber se você está trazendo dali alguma informação. E, normalmente, são medos irracionais ali que a gente trabalha. E isso afeta só a nossa biologia? Não. Afeta também nossa relação com o mundo, né? Nossos comportamentos. Às vezes, as pessoas vêm só por uma questão mesmo comportamental. Não consigo me expressar. Comunicação. A gente tem mapas que falam de comunicação. Então eu tenho algum problema de comunicação. Eu testo ali e realmente eu vejo que não tem fluidez naquele mapa. E a gente trabalha e depois a pessoa consegue se expressar melhor. Então, é muito interessante tudo isso que a gente faz. A pessoa como um todo, a gente precisa ter esse olhar. Não tem como. Se eu olho a molécula, é importante? Muito. A ciência hoje ela evolui muito porque ela conseguiu investigar exatamente o que acontece ali dentro da célula. Mas a gente não pode esquecer de colocar essa célula ou essa molécula de volta no contexto. Exato, né? Sempre é o contexto, né? Porque, Exato. assim, aonde essa molécula viveu, o que ela passou, quais foram as interferências que ela teve, isso tudo vai deixar ela de uma maneira completamente diferente de uma outra que viveu outra história, né? Então, exatamente. É a gente olhar isso, o indivíduo, né? Assim, qual foi a sua história. Exatamente. Então, é interessante, por exemplo, falando desse ponto de olhar a pessoa como um todo, eu sei lá, apresento uma gastrite, né? Qual vai ser a conduta hoje tradicional do especialista? Ou uma automedicação mesmo, que muitas pessoas fazem, né? Toma um antiácido. Então, ela vai e ingere um antiácido. Mas de onde veio essa gastrite? Por que será que a mucosa do meu estômago está produzindo muito ácido? Existe uma causa, existe um estímulo. Nada é aleatório no nosso organismo. Essa causa pode ser N coisas. E normalmente não é uma só. É uma somatória de ambiente, de vivência, do que a gente trouxe, uma fragilidade que a gente trouxe. Então, a gente precisa olhar a pessoa, não o sintoma. Senão, você vai ficar eternamente tomando antiácido e a causa continua ali. Né? É isso, né? A gente põe band-aid numa ferida que está ali. Exatamente. Dentro da técnica da micro, a gente consegue trabalhar isso. Isso é muito bonito. Dentro, assim, já tive milhares de pacientes, eu acredito que eu já cheguei nos milhares. Já teve, assim, alta de psiquiatra numa sessão, de psicólogo numa sessão, porque eram informações que não eram acessadas porque estava no inconsciente corporal. E a gente não consegue, o próprio profissional, por melhor que ele seja, dentro da consciência ali, dentro da mente, ele tem uma limitação. E aí, quando a gente traz isso a nível palpatório e a gente traz isso para o corpo resolver, flui muito para outros profissionais também, né? Para os outros profissionais. Mas, doutora, agora me deu uma dúvida. Por exemplo, a gente, na palpação, libera, né? Resolveu. Mas, se, por exemplo, no meu mental, aquilo continua sendo uma crença, eu vou desenvolver, eu vou de novo gerar ou eu não tenho a crença? Não, independente de crença. Você pode ter uma crença, sim, que você acha que você tem um bloqueio, que está no seu corpo, de alguma forma. E aí, pode ser que eu não encontre. Não, por exemplo, eu tenho dificuldade de fala. Tá. E não achei nada, ou achei e liberei. Mas eu continuo com essa crença. Então, assim, o meu comportamento vai
porque eu tô acreditando nisso. Ou não, quando eu libero o corpo, isso também já não faz sentido. Já não faz sentido. Ah, tá, entendi. Muitas pessoas fazem exatamente, me vêm com essa dúvida, a gente trabalha, e aí o que acontece disso que você falou, que não faz mais sentido? Aquilo não é um peso mais para mim. Então eu olho para a mesma situação, o mesmo problema, porque os problemas eles vão continuar, né? Só que eu não consigo mais lidar da forma que eu lidava. Então, para mim, aquilo já é irrelevante. E não sofro mais tanto, entendeu? Que demais. É exatamente isso que acontece. Muitas pessoas acontecem isso, né? Dentro dessas questões de comunicação, medo de falar em público, medo de dirigir. Ela fica na cabeça, né? Porque a gente cria um padrão. Né? A gente cria um padrão. E aí, na hora que ela vai pegar o carro, eu vou dar um exemplo aqui, na hora que ela vai sentar, aquilo não pesou. Então, para ela, a mente dela já não criou mais aquilo. Mais o peso mesmo. Né? É o peso mesmo. Então, o corpo ele vai trabalhar dessa forma. E é o todo, ele vai trabalhar no mental também. São questões muito interessantes. Tudo se comunica ali. Terceiro ponto. O terceiro, que eu acho muito relevante a gente falar, é essa quebra de paradigma. A gente pensar que é tudo muito linear, né? O corpo, ele é assim, então eu vou conduzir assim e vai dar certo para todo mundo. Não é isso. A gente pode até dar o exemplo da própria epigenética. Hoje se estuda muito essa questão de genoma, que são os nossos genes, né? E a gente sabe hoje que os genes, eles são completamente alterados no sentido de expressar. Então, o que é isso? Qual a informação que ele vai mandar para a célula? Qual a assinatura que ele vai colocar ali? Dá para a gente apagar essa assinatura? Dá. E muitas vezes dá. Não vamos generalizar aqui, depende de alguns genes, mas a maioria dá. Como que a gente faz isso? É o ambiente. Então, se eu estou dentro de um ambiente propício, ou se eu lido bem com aquele ambiente, seja ele emocional, relacional, alimentar, ruídos, tudo isso é ambiente, temperatura. Se eu lido bem com esse ambiente, o meu gene, ele não vai mandar uma informação para a minha célula fazer alguma atividade que seja prejudicial ao meu organismo. Ele não vai fazer isso. Tudo a nível bioquímico. Então, isso a gente estuda muito. Isso é uma quebra de paradigma enorme. Porque a gente acreditava que o DNA era isso, então eu vou ser isso até eu morrer. Não. Hoje em dia, não. A gente sabe que tudo que a gente vive, desde pré-concepção, como eu falei, desde como os nossos pais vivenciaram e passaram essas informações concepcionais para a gente, até o momento de agora, está influenciando de como o nosso gene vai mandar uma informação para as nossas células. E isso é muito importante a gente saber, porque o que mais determina é o ambiente. E o ambiente hoje é muito sobrecarregado, né? Em todos os sentidos. Mental, emocional, estresse, a gente se medica muito sem necessidade. O remédio é importantíssimo, a medicação é importantíssima quando é realmente necessária, né? Então, hoje, a gente tem muita informação, a gente coloca para dentro muita informação que altera como as nossas células vão funcionar. E isso é uma quebra de paradigma. A micro, ela vem quebrar o paradigma, porque a gente trabalha de uma forma sem medicação, a gente só vai trabalhar com a técnica que é... Sem racionalizar, né? Sem racionalizar. Por que eu estou sentindo... Exatamente. Até falo, não pensa muito sobre o que a gente falou, sobre o que eu te falei, porque a gente tem informação para dar dentro dos mapas, né? Mas eu gosto de dar menos informação possível para deixar que a sua biologia trabalhe bem. Né? Então, isso é muito importante. A gente precisa entender que a gente não é só uma célula que toma um remédio e vai resolver. A gente não compra saúde na farmácia. Em alguns momentos, ela é extremamente importante, mas em alguns momentos, não como hoje a gente lida com isso. Então, a gente precisa olhar para o nosso corpo de uma outra forma. E um ponto que eu acho muito legal a gente deixar para as pessoas pensarem é que é isso. Nada acontece aleatoriamente no seu organismo. Tudo tem um estímulo, tudo tem uma causa. Eu tenho uma dor de cabeça todo dia? Ah, mas é porque eu estou no computador. Pode ser, realmente pode ser. Mas será que não tem uma fragilidade anterior que está fazendo com que esse computador estimule, seja a última gota ali do copo, seja o gatilho para você desenvolver esse sintoma? Pode ser.
Pode ser. Então, pode ser que eu tenha informações bem antigas ali, que se somam, e aí o fato de eu estar numa posição X, Y vai desencadear o sintoma. Né? Mas não que ele é a causa, né? Não que ele Porque é a causa. tem outras pessoas que também estão mesmo tempo ou mais no computador que não vão desenvolver. Exato. E aí é a diferença, né? É a diferença. É o que a gente carrega, como a gente lida com as coisas e a gente desenvolve ou não. E aí eu acho que vem muito o que a gente estava antes de começar a gravar conversando, assim, o quanto é importante a gente ter essa percepção do nosso corpo e mais, assim, de quem somos, né? E não sair fazendo as coisas. E aí vem sempre, né? Sempre nas conversas que eu tenho aqui, uma coisa, assim, que fica muito clara para mim é presença. Tipo, você se perceber, né? Puxa, o que eu tô com essa dor? O que aconteceu? Exato. A gente trazer essa leitura sobre nós. Porque o que eu vou perceber sobre mim pode ser... na grande maioria das vezes vai ser diferente para você, mas cada um entender, né, quem é, o que é esse ser, né, como é que atua, exato. O que puxa, para mim pega, por que pega, por que no outro não, qual foi a minha história, e a gente ir soltando esses nozinhos, né. Exato, uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes ou nas aulas que eu dou é exatamente isso, a gente precisa se conhecer. Porque a cura, ela vem da gente, né? Então, a gente precisa saber um pouquinho como a gente funciona. Não deixar totalmente para o outro resolver o meu problema, né? O profissional, ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar, mas você tem uma parte extremamente importante. E o conhecimento é fundamental, né? É muito importante a gente saber um pouco como a gente funciona e se perceber realmente. Porque a gente veio para ter uma vida equilibrada. A gente veio para ser saudável, né, em modo geral. Mas o que está fazendo com que eu não esteja bem? Tem alguma coisa ali. Então, tem estímulo. As nossas células são extremamente inteligentes. Se tem algo que está fazendo com que o nosso organismo manifeste algum sintoma, a gente precisa olhar para isso. Pode ser milhões de coisas, né? Não é só uma questão pontual. Normalmente não é. Óbvio, às vezes eu posso ter um acidente, aí é pontual, quebro a perna, caio, isso é pontual. Mas as doenças crônicas, os sintomas que a gente tem no dia a dia, as enxaquecas que não param, sabe? Coisas que acontecem na nossa vida sempre, tem algo por trás, a gente precisa buscar. E até no pontual, né, quando você traz isso, me veio, assim, até essas coisas pontuais que a gente fala, aconteceu, na minha visão, e até estudando que acaba sempre na mesma coisa, é de frequência, né, somos seres frequenciais, então, assim, o que te fez atrair esse acidente, né, assim, de algum momento entrou nessa sintonia. E aí entender assim, puxa, o que eu preciso aqui, né? Qual foi a minha história que me conectou a isso? Exatamente. Então, assim, todas as coisas, né? A gente está muito atento nos movimentos que a gente, né, tá atraindo para a nossa vida mesmo. Exatamente. A gente é muito responsável pela nossa saúde, nossa vida. Somos frequência, né? Então, exato. O que a gente vibra e quais são as coisas que vão ressoar com o que a gente está vibrando. Exatamente. E quanto mais a gente estuda, quanto mais elaborado as coisas são, a gente vê que o mais simples é o mais certo. A gente estuda os longevos, os centenários, 100, 120 anos, o que eles fazem, o que eles faziam? A gente vê que é muito simples. Então, eles têm uma disciplina, eles têm uma autoestima boa, eles têm alimentação saudável, tudo aquilo que a gente já sabe. Exato. Mas extremamente pontual, assim, eles são muito disciplinados, sabe? Então, hoje em dia, a gente não tem mais isso. A gente tem uma sobrecarga enorme, né? Uma sobrecarga de estresse, de trabalho, de preocupação e tal. Então, isso não existia tanto antes. A gente entrevistando centenários, a gente vendo as pesquisas. E é muito mais estado de presença, né? Exato. Eu estou ali almoçando com a minha família, então eu estou ali, né? E a gente conversa, a gente discute, a gente senta à mesa para almoçar. Isso é extremamente importante e a gente não tem noção, né? Então a gente precisa entender que o simples ele vai fazer com que o nosso organismo trabalhe melhor também. Quanto mais a gente busca, às vezes mais doente a gente fica, né? Então você falando me lembrei, acho que foi Leonardo da Vinci que traz que o simples é o maior nível de sofisticação. Exatamente. Que é isso, né? Não é ser simplório, mas o simples no sentido de vai percebendo, né, os detalhes, o dia a dia nas coisas mais simples, porque tá aí, né?
Tá aí. A natureza nos mostra, né? Exatamente, somos parte da natureza. A gente é formado de todos os sais minerais que a gente encontra nas plantas e nos animais, a gente é parte da natureza. A própria micro, no desenvolvimento que a gente fala filogênico, a gente também trabalha nisso com a micro, a filogênese, ou seja, o desenvolvimento dos seres vivos. Dentro da embriologia, a gente passa por uma fase de desenvolvimento muito semelhante aos outros seres vivos, aos insetos, aos répteis. E isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma parte deles na gente também. A gente consegue pesquisar isso. É muito interessante dentro da técnica. Muito. E assim, a natureza nos mostra muito. Colocar os pés na natureza por 30 minutos por dia equilibra. Isso a gente, graças a Deus, hoje a gente tem artigos científicos que mostram. Tem até, eu acho que eu vi um documentário lindíssimo, de estudo mesmo, científico, Sim. mostrando. Acho que eles fizeram 2 grupos, um que teve acesso a pisar na terra e o outro não. E aí foi lindíssimo, assim, a diferença de resultados. Exatamente. Então, a gente tem resultado na pressão arterial, inclusive na circulação da pele. A pele melhora. E a natureza, simples. Então, a gente precisa realmente se olhar para voltar para o simples. Né? Isso é muito importante. Que delícia, eu ia! Gente. Sim, tem muito para falar. Muito bom. Foi uma delícia, super obrigada. Tenho certeza aí que a gente conseguiu ajudar nesses nossos processos, que somos todos, né? Estamos nesse processo de entendimento, de evolução. E aí fica, né, esses 3 pontos para a gente refletir, né? A autorregulação, perceber essa autorregulação do seu corpo, né? E saber que sim, a todo momento ela vai procurar essa autorregulação. O segundo é a gente sempre se olhar como um ser único, né? E não ter a tendência de a gente se comparar ao todo e criar atitudes iguais, né? A gente ouvir o que faz sentido para a gente, o que faz sentido para o nosso corpo. E o terceiro é a gente... A quebra de paradigmas. De paradigmas. Olhar de forma diferenciada pra gente. Pra que nossa a microfísio vem trazer muito isso, Exatamente. né? Vale super a pena a experiência. E aí a gente fica até o próximo 3 pontos. Obrigada, doutora Paula. Eu que agradeço.